Hola, volvemos con la mesa 4, género e inclusión social. Empezamos con la exposición de la doctora Laura Zambrini, socióloga y doctora en ciencias sociales por la UBA, ¿no? Investigadora adjunta del CONICET, profesora titular de la cátedra de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, PADU-UBA, y en la Universidad Nacional de Tucumán. Coordina el grupo de estudios de moda y diseño, GESMODE, en la FADU-UBA. Dirige el equipo UBA-CIT, ¿así? En el área de cuerpo y vestuario de la Universidad de Palermo. Colabora con la investigadora, como investigadora externa con el Museo Nacional de Traje. Publicó diversos trabajos y dicta conferencias en universidades nacionales y extranjeras sobre sociología de la moda y estudios de género. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación, Cele, gracias por la invitación a Eugenia Correa y al equipo. Bueno, la idea de esta charla, en realidad es una charla que creo que es más para generar preguntas y, bueno, y generar algunos disparadores para poder reflexionar sobre los cambios en relación a temáticas de género bueno, y cómo impactan en la moda, qué respuestas se están dando en la moda en relación digamos, a estas categorías como tan fuertes como la noción de inclusión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el campo de la moda, en lo que podríamos llamar, o lo que ya llamamos la cuarta ola feminista? Bueno, para mencionar algunos cambios y algunas imágenes que nos han acompañado en los últimos años, de por qué estamos hablando de la cuarta ola feminista y tomando como uno de los puntos de inflexión el movimiento de Ni Una Menos, y bueno, y esta, digamos, salida a las calles, en los espacios públicos, sobre todo con un recambio generacional muy fuerte que toma como distintos motivos de lucha. Por un lado, el aumento de las tasas de femicidios, pero a la vez, bueno, una visibilización de cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, con la violencia machista. Y bueno, y eso ha generado diferentes manifestaciones, como, bueno, como les decía, el Ni Una Menos, pero también estos paros masivos, los 8 de marzo, bueno, resignificaciones en temáticas que por un lado son muy sensibles, pero que también nos están hablando de un cambio de época en cuestiones de género, ¿no? Bueno, la marea verde, bueno, una cantidad de cuestiones. Y por un lado, esta como cuarta ola plantea una cantidad de continuidades con olas anteriores, con reclamos, con visibilidades en relación, como decía anteriormente, con el patriarcado y con el machismo. Y por otro lado, bueno, aparecen nuevas formas de repensar esas cuestiones, ¿no? Nuevas interpelaciones desde el feminismo, sobre todo a cuestiones o espacios sociales que antes no eran, si se quiere, quizás tan movilizados por la perspectiva de género. Algunas cuestiones que hasta el día de hoy, bueno, que tienen mucho que ver con el tiempo presente, como por ejemplo la discusión por el lenguaje, cómo hablar, el lenguaje inclusivo, usar la E, la X, la arroba, el todos y todas. Por otro lado, estas alianzas que se dan a nivel global en estos movimientos que, como mencionaba anteriormente, que se dan en las calles, entonces el movimiento Ni Una Menos, que nace en Buenos Aires, pero que se fue replicando en distintas ciudades del mundo. Bueno, la idea de la deconstrucción y de la posibilidad de pensar los géneros por fuera de esquemas binarios y hablar de una suerte de fluidez, pero también pensar los micromachismos que se dan en la vida cotidiana y que hasta hace no mucho tiempo no estaban vistos como parte de, digamos, toda esta matriz que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Y pienso en ese sentido los chistes, bueno, el tipo de humor, los piropos, y en eso también va a entrar la moda, ¿no? Toda esta cuestión de la violencia estética que recientemente se debatió mucho a raíz de lo que pasó en la entrega de los premios Oscar, ¿no? Bueno,
la idea de una sororidad y una alianza femenina en sentido amplio, y también esta cuarta ola va a traer preocupaciones por la cuestión ambiental, ¿no? O sea, el ecofeminismo también, digamos, se va a aliar con preocupaciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Bueno, y como les decía antes, el feminismo fue, con la perspectiva de género, cuestionando diferentes espacios sociales, diferentes campos disciplinares, pero en particular con el diseño es como que está, digamos, como que es bastante reciente ese encuentro y esas preguntas en relación bueno, a que el campo del diseño también es un campo generalizado, que ha habido una invisibilización histórica digamos, de las diseñadoras mujeres, que hay como ciertas jerarquías en relación a los diseños y en particular con el diseño de indumentaria, lo textil, la moda, que tiene, digamos, un lugar, si se quiere, más subalterno en relación a otras disciplinas del diseño. Y bueno, por otro lado, discutir las categorías, ¿no? O sea, el legado histórico del movimiento moderno, la idea de la buena forma, el buen diseño, como también, bueno, tiene un contenido en términos de género que por mucho tiempo no se ha discutido, la idea de la neutralidad, de pensar que hay espacios sociales, objetos que pueden ser neutrales, y en el caso de la moda eso se va a trasladar también a la cuestión del cuerpo. Bueno, toda esta construcción de un canon, ¿no? que por mucho tiempo se planteó con una idea más universalista y con todo un sesgo eurocéntrico, masculino, burgués podríamos decir también, y que, bueno, hoy desde la perspectiva de género tenemos más herramientas para poder repensar estas morfologías. Y quería compartir algunas imágenes que generan, creo, bastantes preguntas y señalan contradicciones en relación a, bueno, ¿qué ha hecho el campo de la moda con toda esta ebullición feminista, sobre todo de estas nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, y nos encontramos con algunos ejemplos que son muy interesantes y que creo que digamos, abren debates en relación a, bueno, ¿qué pasa cuando en estos desfiles canónicos de la alta costura empiezan a aparecer mensajes feministas y que en realidad, digamos, la moda y el feminismo históricamente ha tenido una relación bastante, digamos, incómoda, ¿no? O sea, se ha pensado como que no eran campos que podían dialogar, por el contrario, ¿no? O sea, empiezan a aparecer esto en un desfile de Dior, palabras como patriarcado. Bueno, y también propuestas de diseño que creo que generan bastantes interrogantes en relación a, bueno, cómo es diseñar con perspectiva de género. Bueno, la inclusión de, por ejemplo, modelos transgénero en estas pasarelas y que empiezan a integrar colecciones. Chanel recientemente, digo, también una modelo en su colección Beauty transgénero. Y bueno, creo que la pregunta más incomodante, por un lado, cuando se habla de cuestiones de sustentabilidad, muchas veces se piensa en el greenwashing, ¿no? O sea, como el bastardeo de la sustentabilidad como una, digamos, sí, como un lavado de cara o como una estrategia de marketing. Bueno, ¿qué pasa con el género, no? Podemos hablar de un gender washing o también es parte o expresión de un cambio social o las dos cosas, ¿no? O sea, hay un poco de estrategia de marketing y a la vez es la expresión de un cambio social. Bueno, les decía recién que hay una historia bastante incómoda en relación a la moda y al feminismo, especialmente la segunda ola, el feminismo radical, digamos, combatió fuertemente los concursos de belleza. Bueno, que retome. Sí. Sí. Bueno, estaba hablando, por un lado, de la cuestión de la cultura visual y por otro lado, las condiciones materiales con las cuales se produce la moda y cómo la categoría de interseccionalidad ayuda también a repensar estas cuestiones y cómo hay una continuidad, si se quiere, desde los orígenes de la revolución industrial en lo textil hasta el presente en algunas regiones con este modelo. Retomo el tema de las condiciones materiales, se relaciona al modelo digamos, de fast fashion y toda la cuestión de la precariedad laboral y cómo en particular en Argentina esto se visibilizó a partir del tema de los talleres clandestinos y de los inmigrantes, las inmigrantes ilegales que trabajan en estas condiciones que son digamos, muy, muy hostiles. Y
Por otro lado, esta visibilización generó acciones desde el punto de vista de ONGs, de la sociedad civil, en el cual, bueno, han intentado modificar desde el punto de vista de la toma de conciencia de los usuarios, del consumidor, consumidora, consumidores, en relación bueno, a repensar, bueno, por ejemplo, con esta pregunta, ¿no? Con esta interpelación de, bueno, ¿sabes quién hizo tu ropa? O desde, no sé, las condiciones que durante mucho tiempo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, quedaron silenciadas en la cultura de masas, ¿no? Pero bueno, también otro tipo de acciones que son interesantes en relación a romper con estos cánones, sobre todo que tienen que ver con el imperativo de lo joven y de lo delgado. Bueno, han aparecido como ciertas digamos, movimientos, activismos, el activismo gordo y, digamos, la discusión por la ley de talles, finalmente en Argentina que se ha conseguido y que se está trabajando en este escaneo con el INTI para poder conocer cuáles son, digamos, las medidas corporales en nuestro país. Y bueno, y por otro lado, esta cuestión, como decía anteriormente, sobre, vamos, correr un poco, digamos, esta idea de que el cuerpo joven solamente es el cuerpo digamos, que está de moda, ¿no? Entonces surge esta tendencia, digamos, de la moda sin edad o lo ageless, y bueno, de a poco van ingresando, o algunas marcas están mirando con interés a personas de más de 50 años, o bueno, deja de estar o sea, se pone de moda, por ejemplo, no teñirse el pelo. Y bueno, esto se puede pensar como pequeños síntomas, digamos, de un cambio de época, aunque también, bueno, como decía al inicio de la charla, también tiene mucho de estrategia de marketing, ¿no? Por otro lado, propuestas de diseño, o sea, hablamos de lo sin edad, pero también de lo sin género, ¿no? Donde se discute o se rompe con esta idea de lo binario a partir de propuestas que apuntan a una idea de neutralidad, que yo en lo personal en mis trabajos lo discuto bastante, la idea de lo neutro, o si no es, digamos, lo masculino, de algún modo homogeneizando también lo femenino o a qué llamamos neutro, ¿no? Si no tiene más que ver con morfologías masculinas. Por otro lado, bueno, este ocaso, digamos, de la sociedad industrial ha hecho que también haya una búsqueda y una revalorización de técnicas ancestrales que tienen que ver, digamos, con lo manual y que, digamos, eran dejadas de lado, y que, bueno, también propone otros desafíos como esta idea de un diseño con buenas prácticas, porque, bueno, digamos, la problemática de la apropiación cultural también es algo que ha pasado, que sucede y que hay que estar ahí como muy atentos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se le devuelve a las comunidades? Y por otro lado, bueno, ciertas iniciativas que también son muy interesantes en relación a formación de ONGs, cooperativismos, ¿no? Donde intentan dar respuestas a problemáticas de la sociedad civil, como por ejemplo en el caso en África, con todo el tema del algodón, hay todo un trabajo ahí muy interesante. Y en Argentina también me parecía mencionar la primera cooperativa textil, trans, travesti, ¿no? Que ha buscado capacitar, dar trabajo para, digamos, sacar de condiciones digamos, de marginalidad a personas trans y vamos, darles sí, un oficio, ¿no? Otra vez como esta asociación entre lo textil y lo femenino, ¿no? Como sigue estando también como muy presente. Y bueno, quería marcar un poco la imagen anterior, el contraste con el ingreso, ¿no? Sí, estas identidades, corporalidades, transgéneros que también han ingresado al mundo, digamos, de la moda dominante, por decirlo de alguna manera, que desfilan colecciones femeninas, masculinas, ¿no? Pero que creo que también nos lleva a pensar, eh, bueno, digamos, qué corporalidades, qué idea de inclusión, ¿no? Rompen con estos cánones, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una idea de diversidad o de inclusión que es bastante estética o estetizada, ¿no? Porque, digamos, no cualquier trans, no cualquier persona digamos, que se sale de los cánones hegemónicos de belleza son, digamos, visibilizados, ¿no?
Bueno, y me parecía un poco como para cerrar, que creo que la pregunta, y es lo que se está tratando de construir, es, bueno, ¿qué es diseñar con una perspectiva de género, ¿no? Creo que esa respuesta todavía creo que es un camino que se está construyendo, ¿no? Y creo que eh, en ese sentido la perspectiva de género y en particular la sociología, me parece ahí que da bastantes herramientas, sobre todo para poder poner en cuestión o en crisis, bueno, cuáles son los referentes culturales que tienen peso, que intervienen a la hora de diseñar, qué imaginario sobre lo femenino y lo masculino y que todos, todas, todos estamos atravesados, ¿no? Vamos, esta cuestión de lo visual, la cultura visual y también las condiciones materiales. Parece que ahí hay todo un trabajo para realizar, para construir y como siempre poniendo, bueno, la teoría acompañando, pero creo que ahí el diseño me parece que esa alianza entre la teoría y, digamos, y el diseño digamos, tiene ahí como toda una potencia digamos, de cambio social, ¿no? Me parece que creo que ahí la perspectiva crítica con el diseño, llevando acciones concretas, creo que me parece en lo personal que va un poco por ahí el camino. Así que, bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos, ¿no? Con Drica Valério, brasileira, licenciada en Design, sería diseño, ¿no? Por el Instituto de Enseñanza Superior de Bauru, São Paulo. Drica participa em circuito de profissionais de economia criativa. Tuve el segundo lugar en un concurso de talento de moda plus size en Brasil. Es autora de libros y artículos sobre moda inclusiva. También tuvo el primer lugar en un concurso muy importante en Brasil de moda inclusiva del gobierno de São Paulo. También una mención, ¿no? En la Secretaría de Derechos de las Personas con Discapacidad de São Paulo. Hace 10 años que trabaja con moda e inclusión. Tiene un ebook en la plataforma de ella que es gratuito, muy interesante. Y también un curso también sobre herramienta del ciclo de desarrollo de moda inclusiva. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de fazer parte do evento e poder mostrar um pouquinho do meu trabalho com a moda inclusiva para vocês. Eu preparei uma apresentação e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Certinho? Ok. Então vamos começar. Eu sou Drica Valério, eu sou designer de moda inclusiva, trabalho com a pesquisa e o desenvolvimento de coleções adaptadas já há 10 anos. Comecei lá em 2011 com o meu TCC na faculdade de design. E a partir daí eu conheci a moda inclusiva e decidi investir nesse mercado. Para contextualizar, vou trazer alguns dados básicos, então, das pessoas com deficiência. Eu trouxe um pouco aqui do Brasil e um pouco dos dados do mundo, para a gente poder entender que é um mercado grande, é um público relevante e ainda não temos muitas iniciativas dentro desse mercado. Então, eu enxergo como uma grande oportunidade de trabalho. Então, no Brasil, aqui nós temos cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Representa 24% da nossa população. E no mundo, temos cerca de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, é um mercado muito grande que a gente ainda não tem esse olhar para poder atender e tem poucas iniciativas ainda, por enquanto, de moda inclusiva voltadas para esse público, pensando na qualidade de vida, no bem-estar, em como que esse público se veste, em como que a gente, sendo projetista de moda, de roupas adaptadas, podemos ajudar no dia a dia dessas pessoas. Aqui eu trouxe algumas áreas de oportunidade. Então, quem trabalha com moda inclusiva, a gente vai poder trabalhar com a pessoa com deficiência em si, ou com pessoas com mobilidade reduzida. Então, de repente, alguém que se acidentou, passou por uma cirurgia e está temporariamente sem mobilidade, mas vai recuperar ou não no processo de reabilitação. Depois a gente tem a população idosa e acamado, que é uma população grande também,
que a gente também pode investir, pensando em roupas para facilitar o dia a dia dessas pessoas. Depois a gente tem as doenças raras e degenerativas, que também entram nesse público que a moda inclusiva pode atuar. Depois a gente tem os acidentes de trabalho, como eu citei, alguém que passou por um acidente que vai ou não se tornar uma pessoa com deficiência. Depois a gente tem também os cuidadores. Então, esse é um aspecto importante de olhar, porque quando a gente projeta uma roupa, a gente não pode só pensar em quem vai usar essa roupa. De repente, essa pessoa vai precisar ser vestida por alguém. Então, a gente tem que pensar em facilitar para quem vai usar e também para quem vai vestir uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E depois também os profissionais da saúde, que também entra nisso. Então, como que a gente pode desenvolver roupas que ajude os profissionais da saúde a trocar melhor os seus pacientes? Depois, o que é moda inclusiva? Eu trouxe aqui uma pergunta-chave que hoje muita gente não sabe ainda, não entende. O assunto parece ser muito novo, mas não é. Vou mostrar para vocês. Então, moda inclusiva é uma roupa que ela necessariamente tem algum aspecto, alguma coisa adaptada que ajuda as pessoas a se vestirem e despirem com mais facilidade. Então, eu como designer de moda inclusiva, atuante há 10 anos, uma peça que tenha algum detalhe adaptado, que otimize isso da veste, do despir para uma pessoa que não tenha movimento, é considerado uma moda inclusiva, porque ela é adaptada para quem tem dificuldades nos movimentos. E aqui, por que eu falei para vocês que a moda inclusiva parece um assunto novo? Porque nas minhas pesquisas, a primeira patente que eu encontrei de uma roupa adaptada, ela na verdade é de 1950, então ela já é bem antiga. Então a gente já vem trabalhando com roupas adaptadas que de repente só não tinha esse nome de moda inclusiva, mas ela se faz necessária há muito tempo para pensar nisso da mobilidade da pessoa com deficiência. Então eu trouxe um exemplo aqui, que foi a primeira patente que eu encontrei, que ela é bem antiga, que a gente já pensava em desenvolver roupas mais práticas para ajudar no dia a dia de quem não tem tanta mobilidade e também de quem precisa vestir uma pessoa sem mobilidade. E aqui eu sempre trabalho nos meus cursos, como a Celediana citou, os 7 aspectos fundamentais hoje da moda inclusiva. Então, nesse tempo todo que eu estou atuando nesse mercado, o que eu identifiquei que uma peça de roupa ela precisa ter para atender esse público? Então, ela precisa ter o estilo, porque isso foi o primeiro gap que eu identifiquei lá atrás, que roupas para pessoas com deficiência, lá em 2011, quando eu comecei, tinham muita cara de roupa hospitalar. Então, parecia que qualquer coisa que você fizesse para a pessoa com deficiência estava bom, não precisava ser algo bonito, algo que despertasse o desejo da pessoa usar. Então, por que não inserir informação de moda na roupa? Então, o estilo é fundamental e vai impactar em outras coisas aqui que a gente vai ver. Depois, a autonomia. Então, poder devolver esse poder de se vestir sozinho, sem ajuda de terceiros, para uma pessoa que perdeu os movimentos, reflete na autonomia dessa pessoa. Depois a gente tem a praticidade, a gente vai falar também tanto da praticidade da pessoa se vestir com autonomia, ou também de deixar essa roupa mais prática para quem vai precisar vestir em alguém essa peça. Depois a gente fala do conforto, e o conforto, ele me é questionado, assim, mas Drica, toda roupa tem que ter conforto? Tem que, mas nem sempre é assim. Quem nunca comprou aquela roupa linda, só que no corpo não ficava confortável. Ela só era bonita, porque as pessoas pensam em vender e não pensam no conforto. Então, o conforto é uma coisa que precisa sim ser falada, porque ela precisa estar confortável. E isso reflete na parte de dentro da roupa. A gente precisa pensar na construção dela, em como tornar as costuras que fiquem menos contato com a pele possível, como que ela possa ter uma proteção para o lado de dentro, para que não machuque uma pessoa que tem uma pele um pouco mais sensível. Então, o conforto é necessário que a gente fale e enfatize na moda inclusiva. Depois, a autoestima. Então, tem que ser uma roupa que ajude na autoestima daquela pessoa.
Exemplo que eu tenho é de uma pessoa que sofreu acidente e estava começando o processo de reabilitação e não queria sair de casa porque não encontrava roupas adequadas. Então, uma roupa adaptada ajudou essa pessoa nesse processo de retomar a vida, de aprender tudo, né? Reaprender a andar, a se vestir, a ir ao banheiro. Então, é um processo muito importante e pensar na autoestima dessa pessoa quando a gente fala de moda inclusiva. Também ao retomar a dignidade, porque ninguém gosta de ser vestido. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Ou então, dar para esse profissional, ou familiar, ou cuidador, condições para vestir essa pessoa com mais dignidade. Então, a dignidade também está ligada à moda inclusiva. Depois, o bem-estar. E o bem-estar, quando eu falo, não é só da pessoa, é da rotina da família inteira. Então, impacta em toda a família uma peça adaptada que ajude a otimizar essa veste, o despir, a hora do banho, higiene. Então, tudo isso está bastante ligado. Então, eu falo que esse é o pacotinho dos 7 aspectos fundamentais que a gente tem que pensar na hora de criar e desenvolver uma roupa adaptada para uma pessoa com deficiência. Aí depois eu trouxe uma informação importante, que é a área da saúde, eu notei que ela está intimamente ligada à moda inclusiva. A gente não costuma pensar nisso, mas não no sentido de ser uma roupa com cara de hospital, nem nada disso, mas porque isso que eu citei para vocês, porque quando a gente desenvolve uma peça adaptada, a gente está ajudando na higiene daquela pessoa, na rotina, na saúde, na veste, e envolvendo todo mundo que está presente com aquela pessoa, sejam profissionais da saúde que cuidam dessas pessoas, ou os próprios parentes também, está envolvido com a questão da saúde. Então é muito importante pensar e associar a moda inclusiva com a área da saúde, porque além de trazer mais praticidade e conforto para o dia a dia dessa pessoa, a gente vai estar trabalhando no bem-estar, na autoestima, em todos os aspectos que deixa essa pessoa, faça com que ela se sinta cada vez melhor. E isso impacta diretamente na saúde daquela pessoa. Além de outras coisas, como na reinserção social, por exemplo, como casos de pessoas que levavam tanto tempo para se vestir. Para vocês terem uma ideia, eu tenho relatos de pessoas que levavam até 2 horas e meia para se vestir para o dia. Então, essa pessoa falou que preferia ficar em casa, porque dava muito trabalho e com isso não frequentava mais lugar nenhum, só ficava em casa com qualquer roupa que era mais fácil de vestir. E isso impacta em baixa autoestima, depressão, exclusão da sociedade. Então, olha como é importante o papel da moda inclusiva. Uma roupa, como ela pode fazer uma pessoa se sentir bem melhor. Pois eu trouxe aqui um pouco o que é realmente a inclusão, bem desenhado mesmo para a gente poder entender, porque a gente vê algumas iniciativas de moda, algumas iniciativas de marcas também, que é dito como moda inclusiva e que, se a gente parar para analisar, não são. Por quê? Porque elas são coleções que são feitas para um cadeirante, por exemplo. E isso, a minha visão como designer, bem particular, eu não considero isso como uma roupa adaptada, como uma moda inclusiva, porque pelo menos a linha que eu trabalho com a minha marca, nós estudamos todos os tipos de corpos para chegar a uma solução que sirva para ambos, para realmente incluir e não para segregar, para fazer um modelo exclusivo para uma pessoa com deficiência. Então, é possível a gente trabalhar isso junto e criar uma peça que sirva para ambos os corpos. Então, tem aí o exemplo da exclusão, quando não tem nem esse interesse, né? Da segregação, quando é feito à parte, então tá ali, mas não está junto. Da integração, que é esse falso inclusivo. Isso acontece também por parte das pessoas com deficiência, tá? Eu noto muito isso, que às vezes eles têm dificuldade também de se inserir no contexto geral, então ficam na sua própria bolha. Então acontece dos dois lados, essa exclusão, na parte da integração. E a inclusão, de fato, que é todo mundo junto, usando as mesmas coisas, claro que cada um com as suas particularidades, cada um vai precisar de um apoio maior para ajudar, de ajuda para conseguir usar determinados objetos ou determinadas roupas, mas é possível a gente dar esse poder de tomada de decisão para cada usuário, para que ele tenha acesso a todos os tipos de coisas, como qualquer pessoa. Depois aqui eu trouxe
uma representação da pirâmide de Maslow, que é das necessidades básicas humanas, adaptada à moda inclusiva. Então, na base, a gente tem o que é funcional. Então, eu costumo dizer, a gente vive sem casa, mas não vive sem roupa. Então, lá na base, a gente precisa do fisiológico. Então, todo mundo precisa de uma roupa para viver. Isso é básico, ter uma roupa. Depois a gente vai para a necessidade de segurança, do confiável. Então, quanto aquela roupa me passa uma segurança de que de repente não vai me deixar na mão, não vai rasgar, por exemplo, no meio da rua, não vai abrir, quanto eu posso confiar naquela peça. Escalando, a gente pensa no usável, que é a necessidade social. Então, o quanto é adequado a roupa que eu estou usando para o ambiente que eu estou. Depois a gente pode pensar no orgulho, que é a necessidade de autoestima, já você de poder escolher a roupa que você quer vestir, se sentir bem com aquilo. E no topo da pirâmide a gente pensa no prazeroso, que é a necessidade de autorrealização, que é pensar no quanto a gente está feliz usando aquilo, podendo escolher e usando o que a gente realmente quer. Então é só uma representação, pensando na moda inclusiva, com a pirâmide das necessidades humanas. E aqui eu trouxe alguns pilares da moda inclusiva, uma pesquisa que eu fiz relacionando algumas áreas de o que é moda inclusiva, como que a gente chega no que é a moda inclusiva hoje. Então eu peguei alguns aspectos como o design ele está envolvido com a moda inclusiva, precisa ter um processo de design para a gente chegar na moda inclusiva. Depois a gente tem a área da saúde, que eu já citei aqui para vocês. Depois a gente tem a inovação, porque trabalhar com moda inclusiva é um pensamento de pensar em inovar as peças para que essas pessoas possam usar. Depois a gente tem a área da moda também, que é muito importante, pensar nesse fashion, informação de moda, a moda em si, o universo da moda. E aí, afunilando, a gente tem, se a gente pegar a moda e o design, o que a gente tem no meio deles? As marcas de moda. Então, a gente tem já algumas iniciativas de marcas de moda, algumas iniciativas também de grandes marcas de moda que também estão começando a trabalhar, a olhar para esse universo da moda inclusiva, pensando na pessoa com deficiência. Depois, pensando em moda e inovação, a gente tem o fashion. A gente pode pensar nos desfiles que a gente tem, grandes desfiles que já trazem pessoas com deficiência para a passarela, não com peças adaptadas, mas já tem a representatividade dessa pessoa lá na passarela. E aí, pensando em saúde e inovação, a gente tem a medicina, que está justamente ligado à área da saúde, os profissionais da saúde, como que peças adaptadas poderiam otimizar a rotina deles. Depois o design e a área da saúde, a gente tem o home care. Então, quem, por exemplo, está acidentado, precisa se tratar em casa, passar pelo processo de reabilitação, se cuidar, a roupa pode ajudar e muito também. Aí a gente tem o home care e as marcas, é onde a gente tem as adaptações. Acho que elas caíram. Alguém pode me avisar? Estamos te escutando. Ah, então tá bom. Então, sim, estamos te escutando. Que saiu o vídeo, então tudo bem, vamos continuar. Então tá, então as marcas e o universo fashion, a gente tem os desfiles de moda. Depois, pensando no fashion, mais a área da medicina, a gente tem a tecnologia assistiva, que é muito importante. Então, o que é tecnologia assistiva? É quando a gente já pega algo que existe, tipo uma bermuda já existe. Então, como que a gente adapta isso para o universo de uma pessoa com deficiência conseguir usar algo que já existe? E aí, depois a gente tem a home care e a medicina, que é esse processo de reabilitação, onde a moda inclusiva também está inserida nesse contexto. E as marcas mais home care, a gente tem as adaptações que muitas vezes as pessoas acabam fazendo em casa. Então, cortam a camiseta para entrar de um jeito mais fácil, cortam uma bermuda para ficar uma calça, para ficar mais prática. E isso tem funcionado dessa forma. E aí, juntando todos esses aspectos, é o que forma o que a gente tem hoje como a moda inclusiva. Então, esses são os pilares principais da moda inclusiva que a gente pode considerar na hora de pensar em criar uma coleção ou peças adaptadas para esse público. Aqui tem alguns depoimentos de alguns clientes. É um vidinho curtinho. Quer que eu mando depois ou prefere que eu dê play agora aqui para mostrar para todo mundo? Querem escuchar? Seria como relatos.
Isso. Sim, 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 sim. Vou dar o play aqui. Me fala se tá aparecendo o áudio para vocês. Ele é bem rapidinho. Eita. Oh, voltou. Aí. Vamos ver por que não tá dando play aqui. Aí, agora foi. É bem fácil, né? Pra gente estar manuseando. Uma dependência para nós também, né? A facilidade de poder pensar, precisar mais da minha mãe, para poder colocar alguma roupa. Hora de eu tomar banho, de eu me vestir, são todas peças assim que facilitam muito mesmo meu dia a dia. Conforme você faz o movimento para subir ele, desliza mais fácil no corpo, né? É um vidinho bem rápido mostrando a reação de alguns clientes quando eles estavam usando uma peça de moda inclusiva. Se não deu para ver direito, depois eu posso deixar essa apresentação com vocês para vocês verem com mais calma, tá? Podemos traduzir? Sim, depois da aula. Sim, sim. Sim. Aí, eu tenho aqui o processo de pesquisa e desenvolvimento de moda inclusiva, que ele é um ciclo PDCA, uma ferramenta bastante conhecida, como que ela pode ser usada, aplicada à moda inclusiva. Então, primeiro a gente vai planejar todas as etapas, tudo que a gente precisa fazer para desenvolver a nossa coleção ou a nossa peça, se for uma peça só, de moda inclusiva. Então, aqui tem todas essas etapas e depois de planejar, a gente vai para a parte do desenvolver. Então, tem todas as etapas do que a gente precisa fazer para desenvolver essa peça. Depois, a gente precisa checar. Essa parte eu falo que é muito importante, porque a gente precisa validar cada etapa da nossa pesquisa com o usuário final. Então, se você está desenvolvendo uma bermuda para ajudar na realidade de um cadeirante tetraplégico, por exemplo, valida cada etapa com ele. Porque se algo não tiver adequado, você tem tempo de corrigir. Você ganha tempo e não desperdiça dinheiro, né? Em desenvolver uma peça que não vai servir, não vai ser funcional. Então, fez a pesquisa, valida com o usuário. Desenvolveu a peça piloto, pede para o usuário vestir, porque todo o ajuste ele vai te indicar para você ir fazendo para ter essa peça com mais assertividade possível no final. E depois, na hora de agir, quer testar se essa peça funcionou como planejado ou se ela ainda precisa de ajustes. E eu falo que isso é um ciclo sem fim, porque mesmo que você desenvolver a sua peça e que ela sirva para aquele usuário, você sempre vai receber feedback para melhorar cada vez mais aquela peça que você tem. Então, depois que você desenvolveu aquela peça, ela não está pronta, entre aspas. Ela sempre vai precisar de melhoria para a gente desenvolver sempre uma solução melhor para otimizar aquela peça para o usuário. Então, ele é um ciclo sem fim. Depois que você terminou no agir, você vai planejar novamente a melhoria para aquela peça. E isso eternamente. O bom é que a gente vai sempre melhorando nossas peças para os usuários finais. Aqui eu trouxe algumas peças que eu já produzi. Então, esse shorts adaptado com abertura na lateral, por exemplo, ele abre como se fosse uma fralda. Então, você destaca dos dois lados e ele vai abrir inteirinho. Então, a pessoa pode sentar no short, você fecha ele e fecha dos dois lados. Ele é bastante prático e ajuda principalmente quem usa fralda, quem está numa cadeira de rodas e precisa ser trocado, acamado, ajuda a ir no banheiro também com mais facilidade. E essa camiseta adaptada, então, essa é uma linha básica, tá? A gente pensou numa linha básica que você pode ficar em casa, sei lá, ir ao mercado, precisar ir no mercado, pode ir, fazer coisas básicas com ela. E ela tem uma abertura total na parte das costas, onde fora a fora ela abre com um velcro. Então, ela foi desenvolvida pensando em ajudar profissionais da saúde a vestirem essas pessoas. Então, a gente já teve reclamação, por exemplo, de uma profissional da saúde que foi fazer esse movimento para vestir a camiseta em um paciente e quebrou o braço do paciente, porque ele não tinha esse movimento, ela não sabia. E por conta disso, o paciente não falava, ele ficou 3 dias reclamando de dor, choroso, e até descobrir que o braço estava quebrado, foram 3 dias dele com o braço quebrado sem ninguém saber. Então, como que a gente ajuda esses profissionais? Essa camiseta, por exemplo, ela é vestida pela frente e abotoada nas costas.
Então, ela é muito mais fácil e prática de vestir, sem desgaste, tanto para quem está usando, quanto para quem está vestindo nessa pessoa. Então, esse é um dos aspectos dessa camiseta. Por dentro, ela tem todas as costuras embutidas com viés, então a costura não fica em contato com a pele de quem está usando, porque já tivemos reclamações também de quem tem a pele muito sensível, fica o dia inteiro sentado. Uma costura em contato com a pele, raspando o dia todo, acaba virando uma ferida. E para evoluir para uma escara é muito fácil, é difícil de cuidar. Então, como que a gente protege e evita isso? É o conforto do lado de dentro, o que ninguém vê, que eu falei. E aí tem outros aspectos, como do lado, se você notar, o dedo dela tá bem num puxador, que eu chamo. Do lado das camisetas tem um puxador em todas as peças de cima, porque quem não tem movimentos nas mãos e não tem controle de tronco, geralmente fica curvadinho assim para frente. O que acontece? A roupa sobe no corpo. E como eles não têm movimento, eles tentam ajustar e não conseguem, e precisa pedir para alguém. Então, nesse caso, foi uma pessoa que me pedia: Drica, ajusta minha roupa no meu corpo, porque minha barriga tá de fora. Aí a gente ia lá e ajustava. Daqui a pouco subia de novo, ia lá e ajustava. Aí eu falei: vou dar um jeito para que você mesmo consiga ajustar essa roupa no seu próprio corpo. Então, são puxadores, detalhes ali na lateral, que a pessoa consegue enganchar o dedo e ajustar no próprio corpo sem ter que pedir ajuda. Então, esse é um detalhe pequeno, assim, que não vai interferir em quem não tem deficiência para usar essa peça e que vai ajudar muito uma pessoa que tem deficiência. Então, esses são alguns aspectos dessa camiseta. Um outro aspecto é que no lado de dentro ela tem uma etiqueta em braille. Então, além da etiqueta com as informações técnicas da peça, que ela é silcada na própria peça, ela não é aquela etiqueta que incomoda, do outro lado ela tem a informação em braille, que é a cor e o tamanho dessa peça, que são as informações que um cego precisa para poder se identificar, tanto do avesso, mas principalmente na hora de fazer uma compra de uma roupa, para saber a cor e o tamanho sem ter que pedir ajuda. Então, tem a informação em braille na camiseta. E depois tem uma calça adaptada também, que ela não parece adaptada, e esse é o propósito, não precisa ser apontado com uma roupa diferente. Então, ela precisa ter um aspecto de uma roupa comum. A adaptação que tem nessa calça, ela abre inteirinha na parte da frente, ajudando a passar sonda, trocar fralda, a ir ao banheiro, por exemplo. Essa calça ajuda e ela tem um bolsinho na perna, então não o bolso convencional do lado, mas um bolsinho na perna que ajuda para colocar celular, carteira, se quiser. Então são alguns aspectos que ajudam. E depois tem esse moletom, ele segue o mesmo princípio da camiseta, ele tem os puxadores do lado, abre inteirinho nas costas. E o mais curioso desse tipo de moletom, o blazer que a gente tem, que é a mesma estrutura adaptada, é que por mais que a gente, como designer, pesquise e valide essa ideia, na hora de vender para o usuário, que o usuário for testar, comprar mesmo, a gente vai descobrir novas formas de vestir que a gente não pensou quando a gente projetou. Então, por exemplo, essa jaqueta, eu pensei, esse moletom, né, eu pensei em ou você veste convencional, que tem o zíper na frente, se você não tiver deficiência, ou você pode vestir pela frente a butô atrás, como eu mostrei no caso da camiseta. Só que um usuário que tem paralisia cerebral tem uma jaqueta dessa e ele separa as partes como duas peças. Então ele veste primeiro um lado no braço, a mãe dele que veste no caso, né? Depois veste o outro lado e aí une as partes. E eu não tinha pensado nesse jeito de vestir quando eu projetei essa peça. Então é muito interessante que o usuário mesmo descobre novos jeitos de vestir a peça que a gente, como designer, não pensou. Justamente porque a gente não está inserido no contexto. Estamos ali observando e pesquisando, mas eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não vivo essa realidade. Então, por mais que eu pesquise, na hora da prática, a conversa é outra. Então, eles descobrem novas formas de vestir. E isso é muito legal. E aí eu trouxe aqui alguns cases que eu passei, os principais nesses 10 anos. O principal deles, que é esse A Moda Inclusive Evitou o Suicídio, foi o primeiro vestido que eu desenvolvi, foi um vestido de noiva inclusivo,
que essa minha modelo foi desfilar comigo. A gente foi para o Rio de Janeiro, então ela não conhecia a praia, foi a primeira vez que ela foi para a praia, foi desfilar com um vestido de noiva. E lá na praia ela me disse assim que 2 semanas antes de me conhecer, ela tinha tentado suicídio. E que agora que ela viu que tinha um universo de possibilidades para ela, que descobriu a moda inclusiva, ela estava bem. E isso foi muito marcante para mim. Foi uma das principais coisas que me fez continuar, de ver o poder que tem uma roupa, de fazer a pessoa se sentir melhor. E olha só, de sair de uma possibilidade de suicídio para hoje estar bem. E isso foi muito interessante. Hoje essa modelo, que foi a primeira modelo, ela é minha madrinha de casamento. Isso foi muito legal, muito impactante para mim. E aí depois, eu tendo autonomia pela primeira vez, eu mostrei uma bolsa adaptada e também uma calça para essa mesma moça. A bolsa ela conseguia colocar atrás da cadeira dela, sem precisar segurar. E a calça era uma calça com velcro adaptada. E quando eu mostrei para essa moça, ela começou a gritar, a chamar a mãe dela. Mãe, vem aqui, mãe. Aí eu falei, o que será que eu fiz de errado, né? Quando a mãe dela chegou, ela disse, mãe, a partir de hoje, você não precisa mais me vestir, porque eu me visto sozinha. E foi muito incrível essa experiência, porque ela era uma adolescente e falou que chega uma hora que você não quer mais ser vestido pelos pais. E ter essa autonomia mudou a vida dela. Então, foi muito legal. E a mesma coisa para o jeans depois dos 30. Eu me lembro que a gente foi fazer um desfile e eu peguei uma bermuda jeans e mostrei para a modelo e ela pegou a cadeira dela e foi para trás. Falou assim, eu não visto jeans, eu não uso jeans na minha vida. E aí quando eu mostrei que abria com um velcro do lado, eu lembro que ela pegou a cadeira e voltou, foi para frente e o olho dela estava brilhando assim. Ela falou, não sabia que isso existia. Eu vou tentar vestir. E ela foi e conseguiu vestir sozinha o jeans pela primeira vez na vida dela. E foi muito impactante também essa história para mim nesse tempo todo. Aí aqui eu tenho alguns manequins com deficiência, que foi um projeto que eu fiz também, porque a gente raramente, né, é muito difícil mesmo, não tem manequins com deficiência em vitrines. E a gente fez, ele tem as próteses que dá para encaixar nele ou tirar, então a gente tem um manequim com escoliose, tem os cadeirantes, tem os amputados, e eu consegui fazer várias exposições com esses manequins, e chamam bastante atenção, porque a gente não está acostumado a ver esse tipo de manequim mesmo. Foi bem interessante esse projeto. Depois a gente entra nos desenhos de moda. Então, aqui são alguns croquis que eu fiz quando não tinha nenhuma referência na internet ainda. Então, a gente tinha que inventar, que tirar da cabeça assim, alguns tipos de corpos. Então, esses são alguns dos manequins, mas eles foram o pontapé para eu identificar que não tem esse material na internet e criar algo para ajudar as pessoas, que é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Esse daqui é o trabalho do meu e-book, que é o e-book Ilustração de Moda Inclusiva, que ele tem vários tipos de corpos diferentes. Então tem o síndrome de Down, tem esse com anorexia que está mostrando aí, tem o corpo com amputado da perna, amputado do braço, feminino, masculino, tem o obeso e o plus size para a gente comparar. Então são corpos com deficiência e corpos que a gente não vê na mídia. Tem esses dois tipos, e tem vários tipos de corpos, tem com nanismo, tem com escoliose, tem vários tipos, o cadeirante também, e o cadeirante eu achei importante de colocar o cadeirante, o corpo sentado e a cadeirinha à parte, porque quando a gente tem a cadeira no cadeirante, a gente não consegue desenhar algumas partes da roupa que a gente não vê. Então, eles estão à parte no e-book para a gente poder justamente ver esse corpo sentado, como ele se comporta. Então, tem o cadeirante de frente, tem na lateral todos esses corpos e também de costas, para a gente poder representar qualquer tipo de detalhe. Porque às vezes a gente quer desenhar um detalhe na lateral e não tem croquis que atenda. Então, no meu e-book tem essas três visualizações, mais o desenho técnico, que são esses contornados de rosa, porque aí ajuda a desenhar detalhe de gola, de manga, altura de calça, lingerie, se for o caso, para guiar esses corpos. E todos os corpos, os com deficiência e os excluídos da mídia, assim, corpos diferentes, tem uma orientação minha para ajudar a desenvolver algumas peças que ajudam aquele tipo de corpo.
e falando também das principais deficiências, principais dificuldades que cada tipo de deficiência encontra na hora de se vestir. Esse é um material único, ele não existe, a gente já vendeu até para fora do Brasil, temos a versão em inglês agora dele, não temos em espanhol ainda, mas estamos providenciando. E porque é um material único, não existe, a gente não tem essa referência mesmo, a gente não está acostumado a ter esse tipo de referência e criar pensando nesses corpos. Então, esse material ele é bem interessante e bastante requisitado, porque foi uma ideia de que eu tive depois de desenvolver aqueles croquis e ver que a gente não tem corpos com referências de deficientes, por exemplo. E aí aqui eu trouxe algumas, depois quem quiser ver com calma, eu vou mandar essa apresentação para eles, alguns prêmios e participações minhas em eventos. Então, lá desde 2012, eu comecei em 2011. Em 2012, eu já ganhei o primeiro lugar no 4º concurso de moda inclusiva. Aí tem um monte, menção honrosa, os concursos que eu participei. E até 2020, já tem 2021 e 2022, eu preciso atualizar, mas tudo que eu participei fica aí também como um guia para quem quiser participar desses concursos, ver esses que eu já participei, que tem essa visibilidade, já dá para a gente incluir a moda inclusiva em todos esses eventos aqui. E aqui tem um pouquinho de todo mundo que já viu ou minha palestra, alguma apresentação, ou algum desfile, então todos os lugares que já viram falar sobre moda inclusiva através de mim. E aqui fica um pouco do meu contato e o Linktree também com todos os meus certificados, os meus trabalhos, os meus cursos. Eu também tenho um curso online que chama Manual da Moda Inclusiva, onde hoje eu ensino pessoas a criarem marcas do zero, marcas inclusivas adaptadas, ou então pessoas que já têm marcas e querem adaptar as suas marcas para ser mais inclusiva. Eu também ensino essas pessoas. Eu fico muito feliz porque eu tenho alunas, por exemplo, que trabalham com moda gestante e agora moda gestante para cadeirante, isso é muito válido. Eu tenho aluna que tem marca de biquíni e está transformando em biquínis adaptados. Eu tenho aluna também que quer fazer moda festa para cadeirante. Então, o mercado é gigante e poder compartilhar tudo que eu aprendi na prática nesses 10 anos para ajudar novas marcas a surgirem está sendo uma experiência incrível e eu fico muito feliz de ver o resultado de tudo isso. Bom, termino aqui minha apresentação. Quero agradecer demais pelo convite. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com o meu trabalho. E me coloco à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, que a gente aprende junto. Obrigada, viu? Obrigada, Drica. Muito obrigada. Drica, agora a gente vai começar com uma ronda de perguntas. Aí eu vou tentar entre o português e o castelhano, se eu não ouvidar ele castelhano. Bueno, vou começar por Laura, não? Muito interessante todo. Mi cabeza está dando vueltas, ¿no? Me encantó. Laura viste, como siempre, ¿no? Nos lleva para todos lados. Todo el tiempo no podía dejar de todo lo que hablaba Laura sobre el tema de la discapacidad. Todo el tiempo me acordaba de Miguel hoy, cuando hablaba, ¿no? Yo creo que las dos exposiciones ahora es como nos hizo acordar de todo que escuchamos ayer, ¿no? Todas las investigaciones, todo que fue trabajado sobre la cuestión del género, esta desconstrucción, ¿no? del binario. Me hizo acordar hoy que hablaba con Juan sobre ese micromachismo, el lenguaje, ¿no? Los maricas que lloran, ¿no? Bueno, el humor, esta violencia simbólica, ¿no? Que genera toda esta invisibilidad, ¿no? En la cuestión del género, esto que vos hablabas, de la buena forma, el buen diseño, el cuerpo, y ahí entra, ¿no? El tema de la discapacidad con todo. Nosotros ahora, en el grupo que estamos investigando, hacemos una crítica a la ley, ¿no? Del talle, porque las personas con discapacidad no están excluidas, porque
para hacer el escáner vos tenés que estar parado. Es imposible una persona con discapacidad en silla de ruedas, además de los locales donde están los escáneres, una persona con discapacidad muy complicado que acceda. Por otro lado, está bien por el tema de la comunicación, ¿no? De la discriminación, todo este cambio. Entonces, como todavía es como, estamos ahí, la discapacidad es como, si el género todavía estamos ahí, ¿no? Como ayer, remando en dulce de leche, yo creo que la discapacidad viene muy lento, muy, como decía Miguel, muy atrás. Estamos muy, ahí se nota todo. Esto del activismo gordo y como nosotros podemos ver en los desfiles, que sí, ponemos una mujer gorda, linda, entre comillas, ¿qué sería el lindo, no? Nos hace pensar eso, porque realmente una persona con síndrome de Down va a ser invitada a un desfile si ella no hizo la cirugía. ¿Viste? Que son cosas que hoy nos hace ruido, como el lenguaje que ayer hablábamos y yo decía, una persona con discapacidad intelectual no reconoce el ex, el arroba. Entonces, ¿dónde está todo eso? Entonces nos hace pensar en todo eso, ¿no? De esta que vos hablabas también, de esta moda para las personas con más de 50, yo tengo más de 50, veo todo eso que realmente que hay como el mercado como, es bonito, viste, como, no sé, como todavía esto no nos convence de todo lo que está pasando y sí, el diseño yo creo más que nunca tiene mucho para hacer y tiene esta responsabilidad como agente de cambio, ¿no? Todo eso de la desigualdad, la pobreza, y ahí también entramos con la discapacidad atrás, ¿no? Es diferente una persona con discapacidad que tiene un poder adquisitivo un poquito mejor, esa persona no va a tener problemas con el diseño, con la vestimenta. Yo, como siempre hablo, no sabía hasta que en el doctorado mi profesor me preguntaba sobre Scioli y me decía Scioli, yo no entendía por qué hablaba de Scioli, yo no sabía que Scioli no tenía un brazo, claro, porque la prenda que estaba hecha para él estaba hecha a medida, ¿viste? Este trabajo todo que hace Drica de intentar poner ahí a través del diseño esta adaptación, una palabra que me hace ruido, ¿no? Porque no tenemos el shampoo para rulos, por ejemplo, adaptado. Entonces, pero bueno, la discapacidad tiene este problema con el lenguaje, que todavía vamos despacito, porque también hablar en moda inclusiva significa que hay un grupo que está afuera, ¿no? Ojalá el día que no tenemos que hablar también personas con discapacidad, que podemos hablar solamente personas. Y entonces nos hace todo eso, ¿no? Y que salimos también de esto del exclusión, integración, inclusión, no sé, sería convivir hoy la palabra, ¿no? Aceptar el otro, la diversidad, sería todo eso. Y bueno, Drica, lo que me pareció bárbaro es que estaba viendo la ponencia de Estefania y María Emilia del multisensorial, este tema de la piel que bien habla Drica y ese entorno invisible, ¿no? Me impactó porque Drica lo pone en la práctica, lo tira en la práctica, lo que hablaba ayer Estefania sobre el usuario, el producto y la problemática, ¿no? Cuando ella y que tenemos que salir del estándar, ¿no? De cómo debe ser. Sí, tenemos que decir que la discapacidad tiene una infinidad de cuerpos y de dificultades, pero hay problemas que se pueden, ¿viste? Desde el diseño, sí es fácil, pero hay una mirada del diseño también de discriminación, de segregación. Yo cuando hice entrevistas de diseñadoras de indumentaria, yo escuché muchas diciendo, ay, económicamente no es viable. No es viable. Y Drica nos habla la cantidad de gente que hay. Y también salimos de esto, de que
todas las personas con discapacidad son todas que no pueden comprar. Y lo que habla Drica es esto, nosotros todos los días estamos vestidos. Entonces, la prenda tiene esta cosa de la presentación social del individuo. No, yo creo que hay, lo tiro y para ustedes ahora seguir, porque me encanta y estoy muy contenta. Drica, te agradezco un montón. Agora falo em português. Drica, falo para você. Ontem, Drica, nós tivemos várias ponências, exposições, e havia um sobre entorno invisível, seria o ambiente visível. E você traz para a prática isso que uma professora, né, da Universidade de Lanús, que depois eu vou te passar o contato, porque está super interessante, porque você coloca na prática o que ela falou do usuário, produto e problemática. E você falou tudo isso, né? É o que você está fazendo, né? Que mais que nunca você está pensando, e você fala isso no feedback, não? Que quando você criou essa roupa e que o usuário virou para você e falou bem assim, nossa, eu posso fazer isso com a roupa, né? Então, não é somente... eu fiz uma roupa, coloco aí na vitrine e você vai lá e veste pronto. Não, é isso todo tempo. Pauline, um autor que eu gosto muito, ele fala isso, né? Do desenho que encontra a deficiência. E eu sempre falo isso. O óculos é o maior exemplo disso, né? Que um dia as roupas também, né? Nos possam ensinar que não é fazer roupa só para uma pessoa com deficiência, é fazer roupa para todos, todas, ¿no? Usando todo eso. Bueno, entonces, muchísimas gracias.